segundo ano? Bom, antes da gente começar fazendo a nossa resolução da atividade 2, eu vou falar um pouquinho sobre os gráficos de seno, da função seno e da função cosseno. A gente chegou a ver isso em sala, mas a gente não aprofundou. Então, eu vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês. Então, vou começar pelo gráfico da função seno, né? F de x, a nossa função, que nós vimos muito ano passado, seno de x. Então, aqui, para a gente saber fazer esses gráficos, eu preciso lembrar do meu ciclo trigonométrico, que também está aqui. Sempre lembrando, seno é o que está em pé, ou seja, o eixo do y, e o cosseno é o eixo do x. Tá deitado, com sono, então é o eixo do x. Eu visualizando aqui, eu determino os valores desse seno e desse cosseno nos pontos, como 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e nos 2π ali. Então, eu preciso lembrar disso e lembrar o quê? Que nesse meu ciclo trigonométrico, o raio dele vale 1, tudo bem? Então, aqui nesse ponto em 0 grau, o meu cosseno vale 1 e o meu seno vale 0, né? Sempre lembrando no plano cartesiano do ponto dos pares ordenados. Primeiro é o x, que no caso aqui é o cosseno, e depois é o y, que no nosso caso aqui é o seno, certo? Então, em 0 graus, o cosseno vale 1 e o seno 0. E assim por diante. A gente tem que lembrar já quais são esses pontos, né? 0, 90, 180, 270 e olha aqui, quando fecha o meu círculo, 360. Eu tenho que lembrar, além de graus, eu tenho que lembrar esses pontos em radiano. Então, vamos lá. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, como eu já falei para vocês. A gente vai encontrar exercício, a maioria das vezes está em radiano, então a gente tem que sempre estar lembrando quais são esses valores em radiano, principalmente esses que são os que mais a gente vê em gráficos, tudo bem? Então eu vou começar com o gráfico do seno, da função seno. Para eu formar esse gráfico, olha, então eu tenho o eixo aqui dos ângulos, né, que aqui está em radiano, então π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aqui a gente tem 1 e o menos 1, que são os valores aqui do raio, tudo bem? Então, vamos lá olhar, então a gente vai fazer do seno. Então, vamos lá olhar. Em 0 graus, ou seja, o x aqui, né, em 0, o valor de seno é quanto? O valor de seno é 1. Então, ó. Então, pessoal, ó, vamos lá. Então, aqui a gente tem os nossos ângulos em radianos, né, que está representado ali no meu ciclo trigonométrico, π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. E eu tenho os valores aqui do raio, que seria 1 e o menos 1. Então, eu quero do seno. Então, eu sempre vou olhar o valor de seno nesses ângulos aqui. Lembrando que o seno é o eixo do y, então é o segundo número aqui. Então, vamos lá. Em 0 graus, qual que é o valor de seno? 0. Então, ou seja, em 0 graus, o valor de seno é 0. Ó, um ponto aqui no meu gráfico. Vamos continuar. Agora, ó, π sobre 2. Vamos lá olhar lá em cima. π sobre 2. O meu valor de seno é 1. Então, ó, em π sobre 2, o meu valor de seno é 1. Vamos olhar agora aqui em π. Em π, o meu valor de seno é 0. Então, mais um ponto aqui. Lá no 3π sobre 2, o valor de seno é menos 1. Então, ó, 3π sobre 2, o valor de seno é menos 1. E lá em 2π,
o valor de seno é 0. Pontinho. Agora eu formo a minha onda, certo? Que é o estilo, que é a forma, né, na minha função trigonométrica. Lá na função de primeiro grau, não era uma reta, segundo, uma parábola e assim por diante. Das funções trigonométricas, o que representa são essa onda, certo? Então, esse é o meu gráfico de seno de x, minha função seno de x. Então, o que eu preciso saber, memorizar bem, é esse gráfico. Nas próximas aulas, a gente vai vendo variações. Também não é complicado, mas a gente precisa ter esses bem em mente para poder conseguir fazer quando eu for colocar variações nele, multiplicar por 2, dividir por 2, enfim, certo? Vamos ver agora o gráfico da função cosseno de x, tá? É o mesmo princípio, olhando os ciclos trigonométricos, pares ali, os coordenados, a gente consegue definir. Então, vamos observar. Sempre lembrando que o cosseno é o eixo do x, então é o número que aparece aqui primeiro. Então, em 0 graus, quanto equivale o cosseno? 1. Então, em 0 graus, o cosseno vale 1. Agora, vamos lá em π sobre 2. π sobre 2, o cosseno vale 0. π sobre 2, 0. π menos 1. Então, em π menos 1. 3π sobre 2, 0. E volta lá no 2π, 1. Então, 2π, 1. Vamos formar, então, vamos ligar os pontos, né? Pronto. Tenho o meu gráfico da função cosseno de x. Deixa de ser uma onda? Não, ele é uma onda, né? Se a gente for continuar aqui ou continuar ali, a gente vai ver que é uma onda. Ela tem um formatinho um pouquinho, né? Tá num recorte um pouquinho diferente, mas continua sendo uma onda. Tudo bem? Então, foi o que eu falei, a gente precisa ter o do seno e o cosseno bem em mente para a gente poder fazer as próximas interferências, as próximas matérias. Vamos lembrar aqui uma coisinha então, a amplitude, vamos ver aqui a amplitude da barriguinha, né? Então o valor da amplitude aqui nesse gráfico é 1. E o período é o tamanho todo da onda. Então ela começou aqui e ó, ela foi terminar lá, né? O mesmo ponto aqui consecutivo na horizontal. Então o período vale quanto? 2π. Então, o período é o tamanho horizontal da onda. Mesmo que ela não está aqui no nosso formato redondinho que a gente está acostumado, ó, é só eu pegar um ponto, identificar um outro ponto na horizontal e ver quanto que vale o valor dessa distância, certo? Então, vamos começar agora as atividades. Então, vamos agora começar a resolução das nossas atividades. Então, ó, lá o exercício 1, tá dizendo que o quádruplo do valor do ângulo alfa é π. E sabendo que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Podemos dizer que o valor da tangente de alfa é. Então, vamos lá, sem pânico. Lá do início de novo, vamos ler. O quádruplo do valor do ângulo alfa é π. Então, vamos lá. Então, ó, quádruplo é 4 vezes, né? Então, quádruplo do valor do ângulo, né? É igual a
π. Muito bem. Então, aqui eu descubro quem que é o alfa, né? Então, ó, alfa, esse 4 tá multiplicando o meu ângulo, vai passar dividindo. Então, o meu alfa é π sobre 4, ou seja, 45 graus. Então, vamos lá. Ó. Mas ele não quer saber quem que é esse ângulo, né? Ele quer saber a tangente desse ângulo. Então, ó, a tangente de π sobre 4. Vamos lá lembrar do nosso ângulo notável. Qual que é a tangente do ângulo 45, ou π sobre 4? 1, né? Pronto. Olha que simples, né? Então, o valor da tangente do meu ângulo é 1. Ou eu posso também usar, colocando a fórmula ali, que ele falou o quê? Que a tangente desse ângulo era o seno. Então, ó, a tangente desse ângulo, né? Era o seno dele, dividido pelo cosseno de alfa também. Então, vamos lá, ó. Tangente de 45 a gente já viu, 1. Ou vamos deixar esse aqui como tangente de alfa, só para a gente visualizar. Então, ó, tangente do π sobre 4, que é o alfa. Qual que é o seno do ângulo de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Qual que é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 por 2. Se eu fizer essa divisão, gente, 5 dividido por 5, não é 1? Então, raiz de 2 dividido por raiz de 2 também é 1. Então, ou seja, a tangente desse ângulo, que é o π sobre 4, é 1. Então, eu poderia resolver dessas duas formas que está correto. Vamos para o exercício 2, então. Lá diz o seguinte: dado o gráfico da função f de x é igual seno de meio x, o valor da amplitude e do período dessa função são respectivamente. Muito fácil, né? Ele quer saber a amplitude e o período desse gráfico. Antes, vamos ver só uma coisinha. Ó, a gente viu agora há pouco o gráfico da função seno de x, né? Quando a função era seno de x, o valor do período era quanto? 2π, né? Que é o valor do nosso ciclo trigonométrico, de uma volta. Agora, olha as variações que eu estava falando para vocês. Aqui, o 2 ele está dividindo o x, certo? Então, já não é mais o gráfico igual o gráfico dessa função, né? Porque aqui é x e ele é x dividido por 2. Mas é muito facinho. Ó, quando tem um número dividindo o valor de x, o valor do período ele é alterado, certo? Então, aqui, ó, eu estou dividindo por 2. Então, o valor do meu período ele vai o quê? Dobrar, né? Ó, antes não era 2π? Olha qual que é o valor do meu período agora, 4π, certo? Então, quando a gente faz variações no x, muda o período, ou seja, o tamanho da onda, tá? Mas a gente vai ver isso depois, mais especificamente. Então, vamos aqui. Ele quer saber o período e a amplitude. Então, vamos lá. Amplitude, o tamanho da barriguinha, que é 1. O período é o tamanho da nossa onda. Ó, ela começa aqui, termina aqui. Ó, um ponto, o próximo mesmo no ponto, né? Na horizontal. Então, 4π. Só isso.
Era a alternativa E, mas esse eu acho que não era de alternativa. Vamos pro próximo. Agora vamos para o exercício 3. Observe o gráfico abaixo e determine os valores de x que resolvem a equação seno de x igual a meio, no intervalo de 0 a 3π. Então, aqui eu teria duas formas de resolver. Eu poderia ir olhando o gráfico e determinar quem é esses valores, ou resolvendo a própria função, tudo bem? Eu vou fazer determinando a própria função. Então, vamos lá. Então, a gente tem que seno de x é igual a meio. Vamos lá, então, seno de x, quem que é o valor, qual o valor de seno da meio, pessoal? De qual ângulo? De 30, não é? Então, é igual ao seno de 30, ou seja, x vale 30. Muito bem, então vamos lá marcar ele aqui. Então, essa é uma resposta já da nossa função, né? X vale 30. Só que vamos lembrar, é só ali, só no ângulo de 30 que o seno vale meio? Não, né? Tem que olhar também no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, sempre lembrando do sinal, né? Então, aqui, no segundo quadrante, o seno, ele continua positivo, então, o ângulo similar ao 30 também o seno também é meio, ou seja, 150 graus. Lembra? 180 graus menos o ângulo. 180 graus menos 30, 150. Certo? Aqui no terceiro e no quarto quadrante, o valor do seno ele é negativo, né? Então, seria menos meio. Não é isso que a gente quer, a gente só quer meio. Então, tanto os similares no terceiro e no quarto quadrante não é resposta aqui para x. Só que vamos observar. O meu exercício, ele me deu um intervalo. Ele quer um intervalo de 0 a 3π. Ou seja, se eu chego aqui, eu dou uma volta, é 2π, certo? 3π não vai parar aqui nesse ponto? Então, é uma volta e meia. Vocês concordam comigo que se eu for dar mais meia volta aqui, eu não vou parar no 30 e no 150? Vou passar por esses ângulos de novo? Vou, né? Só que agora a gente não vai chamar ele mais de 30 e nem de 150. Por quê? Porque aqui já foi 360. 360 mais 30 é o 390. Por quê, pessoal? Porque a gente já está na segunda volta. 2π é uma volta, só que ele está pedindo 3. Então, é uma volta e meia. Então, na segunda volta, aqui é 360. Se ele for continuar com mais 30, 390, certo? Então, o ângulo aqui também vai ser meio, o valor de seno. Ou seja, gente, é só eu somar 360, que foi uma volta. Então, 360 mais 150 dá 510. Tudo bem? Então, ó, é uma volta e meia. Então, ó, eu dei uma, fechou? Então, é 30 mais já uma volta que eu dei, que é o 190. Os 150 mais uma volta que eu já dei. Então, 360 mais 150, 510. Joia? Então, quais são os meus valores aqui? Ele vai ser o 30, 150, 390 e o 510. Pronto. Só que no meu exercício ele não está pedindo em graus, né? Na resolução aí do meu exercício está em radiano. Então, a gente vai passar para radiano esses valores.
Vamos passar para radiana, então. Então, usando a regrinha de 3, certo? Então, o valor de π é 180. O valor de 30 graus vai ser quanto? Eu não sei. X. Cruza, cruza. Π vezes 30, 30π. X vezes 180, 180x. Vamos lá. O 180 está multiplicando x, vai passar dividindo. Então, 30π dividido por 180. Pronto, gente. Agora, a conversão acabou aí, só que a gente tem que o quê? Simplificar, tornar a fração irredutível, né? Então, ó, corto 0 com 0, divido pelo quê? Tem que dividir por cima e embaixo pelo mesmo número. Vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Então, π. 18 dividido por 3, 3. Π sobre 3, né? Isso aí que a gente já tem que estar decoradinho. Π sobre 3, não, π sobre 6, né? 18 dividido por 3 é 6. Vamos 150. Mesma coisa, regrinha de 3. Π vale 180 graus. 150. X, não sei. Cruzo, cruzo. Π vezes 150, 150π. X vezes 180, 180x. 180 tá multiplicando, passa dividindo. Corta, zerinho, corta, zerinho. Dá para dividir por quanto também? Por 3, né? 15 dividido por 3, 5π. 18 dividido por 3, 6. Vamos lá para o 390 agora. Mesmo procedimento. Então, π é igual a 180 graus, 390. Eu quero descobrir. Cruza. 390π é igual a 180 vezes x. 180, tá multiplicando, vai passar dividindo. 39π dividido por 390π dividido por 180. Corta, zerinho. Dica, pessoal. Os similares de 30, ó, eles sempre vão ter como denominador o 6, certo? Então, embaixo tem que dar 6. Vou dividir por quanto, então? Por 3, né? Se eu dividir embaixo por 3, o de cima também tem que dividir por 3. Então, 39 dividido por 3, 1, 0, 9, 3. 13, né? Então, 13π. 18 dividido por 3, 6. Vamos agora pro 510. Mesma coisa. Π vale 180. 510 é o que eu quero descobrir. X. Cruzo, cruzo. Π vezes 510. 510π. X vezes 180. 180x. 180 está multiplicando a incógnita, que é o x, passa dividindo. Então, vai ficar 510 dividido π, dividido por 180. Corta o zerinho. Mesma coisa, ó. Similares tem como denominador o 6. Então, vou dividir por quanto? Por 3, novamente, né? Então, 51 dividido por 3. 1, sobra 2, que dá 1, que dá 7, que dá 0. Então, 17π. 18 dividido por 3,
3. 17π sobre 6. Essa é a resposta correta de vocês. Vamos para o exercício 4. Bom, esse exercício 4 é facinho, ai de quem errou, hein? Então, vamos lá. Calcule a medida da altura relativa à altura, ó, do lado BC. Eu esqueci de pôr. BC. Então, quer saber a altura do nosso triângulo aqui, certo? A seguir. Vamos lá, pessoal. O que a gente tem com essa altura formando aqui? Não são ângulos de 90 graus? Quando eu formo ângulos de 90 graus perpendiculares, eu consigo resolver pela hipotenusa, certo? Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos, certo? Então, vamos lá. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Vamos identificar aqui quem que é a hipotenusa. A hipotenusa é para quem o ângulo perpendicular, o ângulo de 90 graus, está apontando. Então, ó, o ângulo de 90 graus está aqui. Está apontando para quem? Para o 12, certo? Então, o 12 é a minha hipotenusa. Vamos lá, então vamos fazer os catetos. Ó, esse aqui é um cateto, não é, pessoal? Então, a gente vai olhar só meio triângulo, tá? Poderia ser desse lado? Poderia também, tanto faz. Então, vamos olhar meio triângulo. Esse daqui não é um cateto? Bom, ele não trouxe a medida desse daqui, mas ele trouxe do total. Tá vendo que essa altura, ela vai cortar em duas metades iguais? Então, se é 8, aqui é 4 e aqui é 4. Então, 4 ao quadrado. E qual que é o outro cateto? É a própria altura, né? Então, esse H aqui, gente, ele não é de hipotenusa, não. Ele é de altura, certo? Então, eu vou chamar aqui que é a altura ao quadrado. Então, vamos lá. 12 ao quadrado, 12 elevado a 2. 12 vezes 12, 144. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Bom, esse 4 vai passar para o outro lado subtraindo, né? Negativo. Então, vai ficar 144 menos 16. Igual a altura ao quadrado. 144 menos 16, 128. Vamos lá. Esse quadrado aqui, pessoal, ele está elevando a nossa incógnita. Ele tem que passar para o outro lado de como? Raiz, né? Então, vai ficar raiz de 128. Essa raiz é uma raiz exata? Não. Aí, eu não coloquei para vocês. Só que vocês têm que diminuir, né? Tirar esse 128 da raiz. Ele não é exata, mas eu consigo tirar alguns valores aqui da raiz. Vocês concordam comigo que 128 é a mesma coisa do que 64 vezes 2? Certo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Tudo bem? Esse 64, ele é uma raiz exata, não é? Ó, está multiplicando, né? Então, eu posso fazer isso. 64, ele é uma raiz, é a raiz de 8. 8 vezes 8 é 64. Então, a raiz de 64 é 8. Então, eu consigo tirar ele para fora da raiz. Esse 2 eu consigo? Não, né? Raiz de 2 não existe. Não é que não existe, a gente não consegue definir assim. Pronto. Então, a altura é 8 raiz de 2. Assim, né? Eu passei 3 exercícios iguais para todos os anos, certo? Por quê? Porque segunda-feira a aula que vocês tiveram no aplicativo foi igual, tanto para o primeiro, segundo e terceiro. Então, eu preparei a atividade, um conceito para vocês, para todos vocês. Então, eu coloquei um exercício de cada conceito para a gente poder treinar um pouquinho sobre o que foi falado no aplicativo. Então, esses 3 exercícios são semelhantes, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro ano.
Então vamos lá. Observe os gráficos a seguir e determine o número de mulheres que vieram a óbito pelo Covid-19 até dia 26/3/2020. Então vamos lá. Aqui nesse gráfico nós temos uma distribuição de casos graves do Covid relacionando tanto a idade quanto o sexo, né? Se é mulher ou se é homem. No gráfico de barras, a gente tem com relação às idades, né? Aí a gente tem a legenda, os azuis são os casos e o que está em laranja, vermelho, seria as pessoas que morreram, certo? Nós temos que saber, pessoal, conseguir olhar e identificar esses gráficos. Isso é essencial para vocês. Mas não, eu coloquei, mas não é esse gráfico que eu quero que vocês observem. Eu quero que vocês observem do círculo, né? Que a gente chama de pizza. Porque ali tá com relação a homem e mulher. Então, no primeiro, tá falando os casos graves por Covid-19. Só que não é isso que eu quero. Eu quero saber os casos, as pessoas que vieram a óbito, de mulheres que vieram a óbitos pelo Covid-19. Então, eu vou olhar o segundo círculo. Nesse segundo círculo, ele mostra o quê? Que eu tenho 32% das mulheres vieram a óbito, certo? Então, eu quero saber quanto que é esse 32%? Aí eu tenho também ali em cima, olhando a minha figura, 39 óbitos por Covid-19. Então, 59 óbitos desse Covid-19. Ou seja, 59 pessoas morreram pelo Covid-19 aqui até dia 26/3, né? Então, nesse dado tá tanto homem e tanto mulher. Então eu sei que o total de pessoas que morreram foi 59 casos. Óbitos. Então, ou seja, eu quero saber quanto que é 32% mulheres, né? Óbito. Eu quero saber quanto que é 32% dos casos que vieram a óbito. Entenderam? Então vamos lá. Então, 32% o nome já disse. Então é 32 por 100. De quanto? De 59, que é o total. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui do lado. 59 vezes 32. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 5, 10, 11. Com o que subiu. Pago lá para não me confundir. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. Então, 8, 8, 8, 1. Então, deu 1.888. Tudo isso dividido por 100, né? Por 100, é só andar duas casinhas. Então, vai dar 18,8. Mas e aí, gente? É possível ter 18,8 pessoas? Não, né? Então, a gente fala aproximadamente 19 pessoas. Por que 19? Porque está mais próximo do 19 do que do 18. Então, quantas mulheres vieram a óbito pelo Covid-19 até a data do dia 26/3? Vieram aproximadamente 19 mulheres. Como a gente está falando de pessoas, não dá para ter uma pessoa, meia pessoa, né?
Então, a gente tem que aproximar para o número inteiro mais próximo. Então, vamos para o próximo exercício. A tabela abaixo apresenta a participação de diversos itens no orçamento de uma família média de certa cidade brasileira. Então, aqui a gente tem os itens e a participação no orçamento, do que cada item vai gastar, certo? Então, alimentação, 38% do orçamento é gasto em alimentação. Habilitação, 18%. Despesas pessoais, 20%. Vestuário, 8%. Transporte, 10%. Saúde, 3%. E educação, 3%. Então, vamos ver o que o exercício pede. A família Souza tem uma renda mensal de R$ 1.500. Baseado na tabela, o gasto dessa família em transporte e despesas pessoais é de aproximadamente... Então, vamos lá. Então, ó, o que o exercício que ele quer saber? Ele quer saber o tanto que gasta em transporte e despesas pessoais, certo? Então, transporte é 10%. E despesas pessoais 20%. Então, os dois juntos, quanto que equivale em porcentagem do salário? 30%, não é? Então, vamos lá. Eu sei que a renda total deles é 1.500. Então, para eu saber 30%, é só eu fazer a continha que nós fizemos no exercício anterior. Então, ó, eu vou multiplicar, ó, 30% de 1.500. Então, vamos lá, vamos fazer essa multiplicação aqui. 1.500 vezes 30. 3 é 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3, como que subiu? 4. Pode esquecer do zerinho que eu coloquei ali, né? Então, 45 mil. Ó, multiplicação de fração, né, gente? Eu só coloco esse 1 aqui para melhor visualizar. Não precisa colocar, só pra gente tá conseguindo visualizar melhor, né? Porque aqui é uma fração e eu tô multiplicando também uma fração. Então, cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 100 vezes 1, 100. Opa, zerinho a mais. Cortando aqui os zeros, com os dois zeros ali de cima, sobra quanto? R$ 450. Ou seja, essa família Souza vai ter um gasto de R$ 450 com transporte e dados pessoais. Posso descobrir um, depois o outro e somar no fim? Pode, porque eu já fiz a soma aqui no início, que eu faço uma conta só. Mas se vocês quiserem descobrir primeiro os 10% de 1.500, depois o 20, né? E somar sem problema nenhum. Próximo exercício é um exercício sobre média, certo? Então vamos lá. Uma pessoa comprou 5 garrafas de sucos de fruta, uma de cada tipo. A tabela mostra cada garrafa de suco. Então lá a gente tem o suco de maracujá, laranja, caju, abacaxi e uva. E o preço por cada garrafa. Então o maracujá custa R$ 5,70, laranja R$ 3,50, caju R$ 2,30 e abacaxi R$ 3,20. E a uva está nos pontinhos de interrogação, que é o que a gente quer descobrir. Sabendo que nessa compra o preço médio de uma garrafa foi de R$ 3,80. Pode-se concluir que o preço da garrafa do suco de uva é... Então, ó, eu sei que o preço médio foi de R$ 33,80. Então, vamos lá. A gente sabe que a média de alguma coisa é eu somar todos esses valores e dividir pelo tanto. Por exemplo, eu tenho 3 provas. Se eu quero saber qual que vai ser meu médio final, eu vou somar as notas dessas 3 provas e dividir por 3. Então, aqui, eu tenho quantos sabores de suco? Suco de maracujá, de laranja, caju, abacaxi e uva.
Então, ou seja, eu tenho 5 sabores. Então, eu vou dividir por 5 para saber essa média. Então, eu divido o preço de todo mundo e divido pelo tanto de suco, de garrafa de suco que ele teve, que é 5. Então, o exercício, ele já forneceu esse M. Esse M vale 3,8. 3/8, certo? Então, bom, eu só tenho uma incógnita, que é o X, que é o preço de uva. Então, eu consigo resolver essa equação sem problema nenhum. Por quê? Eu já tenho o M. Se ele não tivesse dado esse valor dessa média, aí tudo bem, eu ficaria com 2 incógnitas, a gente não conseguiria resolver. Mas o exercício ele forneceu já o valor médio dos valores dos sucos. Então, vamos lá. Então, esse 3,8 eu vou deixar aqui e vou fazer a soma ali de todo mundo. Então, ó, 7 com 5, 12. 12 com 3, 15. 15 com 2, 17. Virgulinha, vírgula debaixo de vírgula. 1 com 5, 6. 6 com 3, 9. 9 com 2, 11. 11 com 3, 14. Então, tudo isso aqui deu R$14,70. Então, R$14 mais 70 centavos mais X é R$14,70 mais X. Tudo isso dividido por 5, certo? Eu só somei lá em cima, viu? Esse 5 aqui, ele está dividindo o meu X, ele vai passar multiplicando. Então, 3/8 vezes 5. Vamos fazer aqui a continha. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3, 15. Com 4 que subiu, 19. Vírgula aqui, né? Esqueci de colocar aqui. Então, essa multiplicação deu 19. Muito bem. Ó, o R$14,07, ele tá o quê? Ele tá somando, ele vai passar subtraindo o 19, né? Então, vai ficar 19 menos 14,7. Vamos fazer essa recuperaçãozinha aqui. Então, 19, ó, vamos colocar vírgula, né? Não pode confundir vírgula debaixo de vírgula. 0, tiro 7? Não, você vai cortar do 9. Vai ficar 8 e aqui 10. 10, tiro 7, 3. 8, tiro 4, 4. 1, tira 1, 0. Ou seja, o preço do suco de uva é R$4,30, certo? Vocês podem fazer a prova real aí. Se eu colocar esse valor aqui no lugar de X e somar e dividir por 5, vai dar a nossa média, que é 3/8.